exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um culto online e mais um novo desafio. Perceberam aí, mudamos um pouco o nosso cenário aí, né? Vocês perceberam aí do louvor para cá, demos uma mudada e aproveitando aí as mudanças que o pessoal dos jovens fizeram. Então aproveitamos o vácuo deles e começamos aqui com um cenário diferente. Eu queria mandar um abraço, um beijo grande para todos vocês que estão aí reunidos na sua casa. Nossa primeira, né, Páscoa online, né? Não sei se nem sei se é correto dizer isso, mas assim, o nosso primeiro culto de Páscoa online. Quero agradecer aí a todos os irmãos que se mobilizaram, saindo da sua casa, vindo aqui pegar o kit que nós estamos oferecendo com tanto amor e carinho. O óleo para você, no finalzinho, eu vou explicar como será feito para você ungir, né, a porta de entrada da sua casa, ungir todos aqueles que estão aí na sua casa, independente se são evangélicos ou não, mas é algo tão importante. E quando a gente olha as Escrituras, como a unção tinha um significado especial nas Escrituras. Precisava da unção para ungir
os reis, precisava da unção para separar os sacerdotes, precisava da unção para separar homens para um propósito específico. E a unção era sinônimo de abertura de olhos, de revelação. Nós vimos isso na nossa live no livro de Apocalipse. Então a unção tem um significado todo especial. E no final deste culto, nós iremos aí partir para um momento de intercessão, de guerra espiritual mesmo. O óleo representa a unção. E tratamos isso também na live, que a unção de Deus quebra o jugo. Tá? E nós vamos levantar uma oração poderosa. Qual é a oração forte? A oração forte é a sua, não é minha. A oração é de todo aquele que crê no poder de Deus. Beleza? Então, eu queria desafiar você a abrir aí na sua casa o livro de Ruth. Estamos indo para a terceira ministração, sem contar as lives e comentários que nós temos feito com relação ao livro de Ruth, com tanta riqueza. Mas eu preciso encerrar por aqui, senão minha esposa, na live de terça-feira, vai falar mais um pouquinho, fazendo o desfecho daquilo que nós tratamos a respeito do livro de Ruth, e depois vamos pular para o livro de Esther, que é um outro livro cheio de riqueza. Tá certo? Enquanto você pegou aí sua Bíblia, abriu no capítulo 4, antes de ouvirmos a leitura, que nós vamos ler aí do capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Mas antes de darmos prosseguimento, eu queria fazer uma oração. Pai, eu quero te dar graças. Graças pelo teu amor, graças pela tua misericórdia. Graças porque ainda estamos vivos. E porque estamos vivos, Senhor, podemos fazer tantas coisas ainda. Senhor, ensina-nos com a tua palavra. Orienta-nos. Senhor, se há algo em nós que precisa ser mudado, se há algo em nós que precisa ser arrancado, se existe alguma coisa que nós precisamos nos arrepender e mudar de atitude, Espírito Santo de Deus, fala conosco hoje. Fala conosco hoje, Senhor. Eu quero te dar graça, Senhor, por todos aqueles que vieram hoje, Senhor, buscar o óleo, buscar o seu kit para a nossa ceia de Páscoa. Mas aqueles que também não puderam vir, nós cremos no Deus da compensação. Eles serão também tão abençoados quanto aqueles que vieram aqui retirar. Mas para nós foi um tempo tão bom de alegria, de encontro, e que para nós será um memorial para contarmos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Ensina-nos em meio ao deserto, em meio a muitas vezes não compreendermos tantas coisas. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra. Dá-nos direção, dá-nos clareza, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá, irmãos, preparados? Vamos engatar uma cesta aí que hoje tem muita coisa. Vamos lá, rapidinho, vamos ouvir, queria que minha esposa lesse o livro de Ruth, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é o melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Coisa maravilhosa. Quero extrair deste texto
4 grandes lições, tá? Para quem está anotando aí, 4 grandes lições. Primeira lição, veja a soberania de Deus. Como nós já pincelamos um pouco isso nas outras, mas eu quero enfatizar aqui um pouco mais isso. Como eu e você precisamos entender que há um propósito de Deus para tudo que ocorre na nossa vida. Nós vemos aí neste capítulo 4, sendo revelado que havia um propósito que até então Noemi não conhecia, Ruth não conhecia e muito menos Boaz conhecia. Como eu e você precisamos viver de tal forma que existe um Deus que tudo criou, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, um Deus que nunca perdeu o controle da história. Eu quero chamar a sua atenção que há um propósito pelo fato de eu e você termos nascido nesta geração, experimentando tudo aquilo que estamos experimentando, vivenciando tudo aquilo que nós temos vivenciado. Irmãos, como eu e você, precisamos orar e buscar em Deus revelação de Senhor, por que eu nasci na casa onde eu nasci? Eu não tive o direito de escolher quem seria meu pai. Eu não tive o direito de escolher quem seria minha mãe. Eu não tive o direito de escolher qual seria a cidade e nem a nação onde eu nasceria. Senhor, tudo que o Senhor faz com um propósito. Me mostra. Por que eu tenho este homem como meu pai, minha mãe? Por que eu moro onde eu moro? Por que eu estudo onde eu estudo? Por que eu estou onde eu estou? Quando nós começamos a entender que existe um arquiteto que está juntando todos os quebra-cabeças. Quando a Bíblia diz que aquele que é as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como eu e você, nesta primeira lição, precisamos buscar em Deus, Senhor, qual é o meu propósito na minha casa? O que o Senhor espera de mim? Você tem amigos que talvez eu nunca conheça. Você se relaciona com pessoas que talvez eu nunca venha a conhecê-las. Há um propósito de Deus para a sua vida, para você conhecer quem você conhece, para morar onde você mora, para se relacionar com quem você se relaciona. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. A gente percebe tantas pessoas correndo, e compra, e viaja, quando nós não entendemos o nosso propósito, quando a gente não entende o porquê que Deus fez, porquê que Deus me colocou, porquê que Deus não fez, a gente vive uma vida depressiva, sem senso de propósito, a gente acaba sendo mergulhado na depressão. Senhor, por que eu trabalho em um hospital? Eu queria ficar de quarentena, mas se eu ficar de quarentena, eu sou demitido. Por que eu estou trabalhando? O que é que o Senhor espera de mim? Senhor, eu trabalho num supermercado, eu não posso pedir as contas. Eu queria ficar na minha casa, mas eu não posso. Eu tenho que continuar trabalhando. Por que, Senhor, que eu trabalho nesse supermercado? Ouça, há um propósito. Talvez Deus queira usar você para abençoar alguém, para falar algo para alguém, para ser socorro, para ser a luz em meio às trevas na vida de tanta gente. Irmãos, o desejo do meu coração é que eu e você um dia, já falei isso tantas vezes, vou repetir, princípio da repetição. O desejo do meu coração para a minha vida, e eu desejo isso para você também, que antes de você morrer, você possa, como nosso mestre Jesus, dizer, está consumado. Sabe o que ele queria dizer? Cumprir o propósito para o qual eu vim aqui na terra. Cumprir o meu propósito, cumprir a minha missão. Ouça aqui,
antes de mudar de casa, antes de mudar de emprego, antes de casar, cumpra o seu papel e o seu propósito, a sua missão enquanto ainda você mora com seus pais, enquanto você trabalha onde trabalha, enquanto o seu marido está vivo, enquanto sua esposa está viva, enquanto você tem os seus filhos, cumpra a sua missão e o seu propósito. Olha que texto maravilhoso que eu queria que minha esposa lesse. O texto de Isaías 55, do verso 6 ao verso 11. Pode ler. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha que coisa maravilhosa. Você, apruma e senta direito nesse sofá. Presta atenção e ouça o que Deus está dizendo para mim e para você. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são muito maiores. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Os meus caminhos são muito mais elevados. E tudo aquilo que eu prometi, eu tenho poder e vou cumprir. Como eu e você precisamos crer nisso. Agora eu quero dizer algo a você. Muitas vezes, no momento de crise, no momento de dificuldade, parece que a nossa vida não tem propósito, a gente se sente inseguro, a gente não sabe para onde ir. Noemi passou por isso que ela pediu para mudarem o nome dela. Quer ver um outro personagem que passou por isso? Lembram de João Batista? João Batista, aquele que a Bíblia diz que ninguém foi tão cheio do Espírito Santo desde o ventre como João Batista. Aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este mesmo João Batista, quando foi preso e sentenciado que iam arrancar a cabeça, decepá-lo, irmãos, naquele momento, onde parece que tudo estava dando errado na vida de João Batista, ele chama os seus discípulos e diz, vão lá e perguntem para ele se realmente ele é o Messias. Por que Deus não ocultou isso? Porque não se sinta um miserável quando você passa por um momento de insegurança, de dúvida. Mas é neste momento que Deus usa pessoas como eu para dizer a você, eu ainda estou no controle de tudo. Os meus propósitos em relação à sua vida ainda estão vivos. E aquilo que eu prometi que iria fazer na sua vida, eu vou fazer. O seu tempo ainda não acabou. O jogo da sua vida ainda não acabou. Eu, o Senhor, estou no controle de todas as coisas. Glória a Deus! Amém? Ainda há muito mais para Deus fazer na minha e na sua vida. Vamos em frente. Eu queria outra lição poderosa, né? E maravilhosa. Quem está anotando aí, muitas vezes sofremos por erro dos outros que estão acima de nós. Pastor, como assim? Quero lembrar você. Noemi entrou nesse aperreio todo, né, nessa dificuldade toda. Por quê? Por causa da atitude do seu marido, que foi impulsivo, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, nas mensagens anteriores. Ele não consultou a Deus e na hora da dificuldade o bichinho fugiu.
E por causa da obediência de Noemi ao seu marido, por causa da posição dela, aonde ela chega para o marido e diz, olha, tá bom, é o que você quer, amor, estou junto com você, vou junto. Olha o quanto que esta mulher sofreu. Sofreu a perda do marido, sofreu a perda dos filhos. E eu quero chamar a sua atenção que muitas vezes as pessoas que estão numa posição de liderança ou numa posição de governo tomam atitudes que muitas vezes podem nos afetar. Nossos pais, por vezes, tomam decisões e atitudes que afetam os seus filhos. Decisões que a mulher, de forma tão intransigente, eu quero sair daqui, eu vou, não quero mais. As decisões dessa mulher acabam afetando toda a casa. Decisões dos nossos governantes, que muitas vezes agem de forma que não é a correta e afeta a gente. O que eu quero chamar a sua atenção é que toda a desgraça na humanidade não interfere no soberano propósito de Deus para mim e para a sua vida. Que aquilo que veio para o mal, Deus é poderoso para transformar em bênção na minha e na sua vida. Eles erraram, nossos pais erraram, nossos governantes erraram, nosso patrão errou, nosso líder de célula, nosso pastor, sei lá quem errou com você. Não deveria ter feito, não deveria ter agido, não deveria ter mudado, não deveria ter comprado, não deveria ter vendido. E eu e você muitas vezes sofremos por causa de decisões que não foram tomadas por nós. Mas eu quero chamar a sua atenção. Com todos os erros de Elimeleque, Deus continuou no controle da vida de Noemi. Olha que coisa poderosa e maravilhosa. E tem 2 textos, nós não vamos ler, mas eu queria só mencionar aqui 2 textos poderosos. Um está lá em Provérbios, capítulo 21. Vou aqui para ganhar tempo, só o primeiro. Provérbios, capítulo 21, verso 1 e 2. Diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Olha, quando seu marido, quando sua esposa, quando seus filhos, quando seu patrão, quando seu governante, quando o seu líder tomar uma decisão, você disse, olha, não concordo, isto não é o melhor, mas ele não mudou, ele continuou incisivo. O que eu e você precisamos fazer? Crer naquilo que a palavra de Deus diz, que Deus, assim como inclina os rios, ele também é poderoso para mudar o coração dos reis, que o coração dos reis e dos príncipes deste mundo estão nas mãos do Senhor. E ele muda e inclina para onde ele quiser. Quando eu aprendi isso, irmãos, quando eu aprendi isso, eu mudei o meu posicionamento. Quando eu vejo pessoas que às vezes estão acima de mim, né? Pessoas exercendo funções de governo sobre a minha vida e que tomam atitudes que eu percebo que vão me prejudicar. Eu vou lá, menciono, oh, isso não é bom, mas não muda. E o que eu faço? Dobro os meus joelhos. E faço o quê? Entrego. Lembra do cantiquinho? Em fervente oração. Tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não pode fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. E eu abandono, eu abandono, eu abandono, eu entrego e Deus age. Amém? Cuidado. Não justifique, minha vida está assim. Você sabe por que está assim? Você sabe por que está assim? Essa desgraça! Por causa do meu pai, por causa do meu prefeito, por causa do meu governador, por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, por causa do Trump, por causa do Kennedy. Foi o Kennedy. Não, filho, para com isso. Aquilo que veio para mal, Deus é poderoso para transformar em bênção na minha e na sua vida. Amém? Vamos em frente? Vamos lá. Terceira grande lição. Olha o que eu me lembrei enquanto estava lendo, tem nada a ver. Mas aqui Deus usou para trazer algo novo para o meu coração.
Lembra do filme O Dia D? Lembra do Dia D? Algo que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, né? Onde desembarcaram lá em uma região da França. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o que significa o dia D? É quando o dia D hoje, até hoje, é utilizado por questões militares, quando fala assim, hoje é o dia D, é porque uma guerra está prestes a iniciar, alguma coisa grande vai acontecer, né? Normalmente utilizado para guerra, é chamado de o dia D. Então, ouça aqui, houve o dia D na vida de Noemi. Noemi não, vamos focar aqui em Ruth. Houve o dia D na vida de Ruth. Espera aí. Primeiro, vamos nos lembrar um pouquinho, minha esposa vai tratar um pouco melhor isso na live. Nasci em uma nação debaixo de desgraça. Depois minha esposa vai falar sobre isso na live. Ela era uma moabita. Da onde vieram os moabitas? Como começou este povo chamado os moabitas? Você vai ver lá que começaram debaixo de pecado. Começaram debaixo de coisa abominável. Assim começou. Lembra do texto que quando a raiz é santa, tudo é santo? Significa que quando a raiz é podre, meu amigão, a tendência é que todo o restante seja podre. Então os moabes eram perversos, eram homens maldosos, sanguinários, homens distantes de Deus. Isso significa que tudo na vida de Noemi poderia dar errado. Aí ela pega, encontra alguém que vem de um outro povo e diz assim, vou mudar, vou casar com alguém que é de um outro povo, porque meu povo aqui é uma desgraça. Vou casar com alguém de um outro povo. Aí ela casa, o que acontece? Morre. Malom morre. O que está acontecendo? Parece que ela está vindo de fracasso em fracasso, desde o nascimento, agora até o casamento. Mas Noemi é uma mulher admirável. Em meio a todo o caos, em meio a toda uma sequência de desgraça, para Noemi não era o dia D, era a vida D, só dando coisa errada. Mas sabe o que ocorreu, irmãos? Quando a gente olha para a vida de Noemi, Noemi é aquela mulher que vai para a luta. É aquela mulher que não desiste. É aquela mulher que entende que cada fracasso... Ouça aqui, guarde isso novamente para quem gosta de anotar. Fracassar é quando você não aprende com as suas quedas e com as suas derrotas. Aí sim, deixou de ser derrota e virou fracasso. Já ouviu a expressão que fracassar não é cair, fracassar é não se levantar? Eu me lembro de um filme, eu vou encaminhar para vocês, tá? Pede, aqueles que quiserem, não vou encaminhar para todo mundo não, aqueles que quiserem, manda lá pelo WhatsApp lá para o nosso pessoal lá, o CG São Mateus. Olha, eu quero o vídeo que o pastor mencionou, eu vou encaminhar para vocês. Um vídeo antigo no YouTube você vai encontrar com facilidade. Uma atleta, não me lembro o ano, das Olimpíadas, e quem me mostrou o vídeo foi meu filho, Arthur. E ela estava correndo, e de repente, quando ela estava correndo, ela estava em primeiro lugar, e quando estava na metade da prova, ela tropeça. E quando ela tropeça, ela cai, se machuca. No final do vídeo você vê ela ensanguentada e machucada. Mas o detalhe é que enquanto ela caiu, os outros começaram a correr. Ouça aqui, tem gente que com todo esse problema de quarentena vai ter uma queda nas suas finanças, uma queda emocional. Estava indo tão bem, agora fiquei abalado emocionalmente, afetou meu casamento, afetou meu relacionamento com os meus filhos. Eu perdi muito dinheiro, perdi oportunidades. Eu estava fazendo estágio, perdi meu estágio, caí. Mas sabe o que ocorreu? Aquela mulher se levantou. E o estádio olhou e de repente viu aquela mulher que ela tinha motivos. Ninguém ia falar nada contra se ela, por causa daquela queda,
ela parasse a corrida ali. Mas não foi o que aconteceu com ela. Ela se levantou e começou a correr. Só que o que o estádio e ninguém acreditava é que ela tirou uma força do além e começou a correr com muito mais força, com mais intensidade, com mais vigor, com mais desejo de vencer. De repente, ela começa a alcançar a retardatária e vai correndo, e nisso o estádio inteiro fica de pé. É um negócio, irmãos, eu que choro com facilidade. Eu já vi esse vídeo umas 10 vezes, irmãos, eu chorei as 10 vezes. É um negócio lindo, maravilhoso. Quando você encontra alguém que a queda não destruiu ele. As quedas que vieram sobre a vida de Ruth não conseguiram destruir Ruth. Nasceu numa cidade cheia de bagunça, distante de Deus, só de desgraça. Vá lá estudar um pouquinho a respeito da história dos moabitas. Desgraça em cima de desgraça naquela nação. Mas ela se levantou, foi para um casamento, para tentar algo novo, deu errado de novo, perdeu o sogro, perdeu o marido, vamos mudar de cidade. Teve um encontro com Deus, continuou lutando. Quando chegou lá na cidade, uma mulher estrangeira, sabe o que Noemi faz? Sogrinha, fica aqui em casa, eu vou à luta correr atrás. Sabe o que eu me lembro do texto de Provérbios? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem um monte de gente, irmãos, que nessa quarentena tá dormindo até meio-dia, até 2 horas da tarde. Eu queria trabalhar, não posso, sabe? Já que eu não posso, eu tô aqui. Ao invés de aproveitar, meu irmão, tá todo mundo correndo risco de perder emprego. Tá todo mundo correndo risco de perder contrato, de perder negócios já pré-fechados, perder oportunidades. O que é que eu e você vamos fazer? Não, eu tenho que ficar aqui deitado eternamente em berço. Não, filho, Senhor, me dá direção. Senhor, o que eu vou fazer quando voltar? Me dá criatividade. Senhor, perdi este negócio. Minha empresa está indo de mal a pior. Não tenho como fazer. Senhor, me dá força. Me levanta, Senhor. Eu quero vou fazer um outro segmento, vou produzir outra coisa, vou vender outro negócio, vou trabalhar de outra forma. Senhor, me levanta, me dá direção, me dá clareza. Vá à luta. É isso que nós aprendemos com Ruth. Sendo uma mulher que aparentemente, irmãos, para um moço rico ficar encantadinho como ficou Boaz, a bichinha não era tranqueira não, a bichinha era bonitinha. Se o nome dela não fosse Ruth, ia se chamar Sandra, provavelmente. Versão brasileira era Sandra. Ruth para o povo hebreu. Versão brasileira, Sandra. Né? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Em meio ao caos, o que você vai fazer? Fugir como fugiu Elimeleque? É isso que você vai fazer? Sabe o que a Bíblia diz no livro de Jeremias? Deixa eu ver aqui. Olha que texto poderoso e maravilhoso. Eu me lembro, se o pastor Osmar estiver assistindo, eu me lembro desse texto. Eu cheguei para ele, estava vivendo um momento difícil na minha vida. E ele pegou e citou o texto para mim. Que eu fui lá, falei, pastor Osmar, queria que você orasse por mim, eu estou passando um momento difícil. Aí depois que eu contei todos os problemas que eu estava vivendo, falou, Davis, tem uma palavra de Deus para você. Se você se cansa com aqueles que correm a pé, como será quando vierem os que estão a cavalo? Se te mostras fraco no dia da adversidade, como será no dia da tempestade? Eu falei, obrigado, já entendi tudo. Então aqui, lendo de forma literal, Jeremias capítulo 12, verso 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Entendemos isso lá no texto de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho fé. Pastor, eu tenho tanta fé, que às vezes até fede de tanta fé que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa. Para a nossa fé precisa ser provada. O livro de Tiago diz,
aquele que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. E quando é que a gente prova que a gente tem fé de verdade? É na hora da adversidade, na hora que a gente cai, na hora que a gente se machuca. Você vai ver lá no vídeo, acabou, tá machucada, mas a bichinha no final da corrida, ela corre, e nos milímetros não, nos centésimos, né? Tá terminando lá, quando você percebe, perdeu, ganhou. Aí é um negócio maravilhoso, lindo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diz o texto de Isaías: levanta-te e resplandece, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Como eu e você precisamos, assim como Ruth. Vá para a luta, meu irmão. Vá para a luta. Deixe de reclamar, deixe de chorar. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça sabedoria. Meu irmão, eu estou tendo que me reinventar. Sabe essa loucura que nós fizemos hoje lá com relação à ceia? Por que nós fizemos isso? Porque o pastor seu é louco. O pastor seu pastor gosta de fazer coisas diferentes. Porque mulher gosta de coisa diferente, porque filho gosta de coisa diferente, patrão gosta de coisa diferente, cliente gosta de coisa diferente, o mundo exige coisas diferentes. Faça a mesma coisa, mas de forma diferente. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos dê criatividade. Ai, pastor, precisava de tudo isso, não podia ficar na minha casa novamente, eu ia pegar o meu pãozinho, sabe, pastor, até sobrou da semana passada, eu não gosto de suco, só tomo suco de uva na ceia. Sobrou um pouquinho de suco, agora eu tive que ir lá em São Mateus buscar. Pare com isso! Acorde, mano! Levanta a sua cabeça, meu amigo! Vá à luta, sonhe! Como diz o texto, os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Os caminhos de Deus são maiores que os seus. E aquilo que Deus prometeu, que pode fazer na sua vida, Ele tem poder para fazer isto. Quem é que pode impedir o agir de Deus? A minha e a sua incredulidade. O meu e o seu pecado. O que é que nos separa de Deus? O nosso pecado. Se arrependa da preguiça. Se arrependa da zona de conforto. Estamos aqui, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Os 2 últimos cultos nós tivemos mais de 1000 visualizações. Se você contar que em uma casa, em média, tem 3 pessoas, sabe o que significa isso? Que nós alcançamos 3.000 pessoas. O que Deus está fazendo com isso? Usando esse abençoado coronavírus para empurrar a gente. Enquanto os nossos cultos aqui alcançam 600, 700, 800 pessoas, agora o nosso culto alcançou 3.000 pessoas. Agora, como que eu estou vendo isso? Estou sentindo falta. Irmãos, como eu estou sentindo falta de beijo, de abraço, de ficar aqui na nossa cantina aqui. Viu, ó, Débora, você que está assistindo aí, ó, prepara para uma excelente feijoada. Nós vamos começar feijoada com rabada. Nós vamos comer aqui. Vai ser um negócio maravilhoso. Nós vamos passar o domingo inteiro aqui comendo, batendo papo, brincando, matando saudade, tirando foto. Por que nós tiramos as fotos? Eu creio, meu irmão, que toda essa adversidade é para nos levar para um nível maior. Lembra o que eu falei no início? Fracassar é quando a gente não aprende com a nossa queda. Aí eu me tornei um fracassado. Quando eu simplesmente caí. Lembra da história do Honda? Joga lá no YouTube a história do Honda. A Do não é da montadora, não. Do, que é o fundador, né? Um japonês chamado Honda. Vai ver a história de fracasso que este homem tem, até se tornar uma das maiores montadoras, né, do mundo hoje. Tá lá? Vamos continuar aqui, irmãos. E 4º ponto. O remidor. Enquanto minha esposa e meus filhos se preparam para vir para cá, Boaz, meu irmão, ele era uma figura, ele apontava para Jesus. Viu? Continue ouvindo aí, mas já vai se preparando que nós vamos participar agora da nossa ceia de Páscoa.
Ai, pastor, mas já fizemos ceia semana passada. Tem que fazer ceia de novo. Deixe de ser chato. O que é bom tem que repetir. O que é gostoso, irmãos. E não faz mal. Por mim, eu repetia comer bolo de chocolate todo dia. Só não como. Imagina a minha tristeza agora, que é nessa Páscoa. Não vai ter tanto ovo de Páscoa. Porque às vezes os irmãos davam para mim assim. Eu tinha obrigação. Falava pra minha esposa falava assim, não, a gente tem que dar. Eu falei, não, amor. Já pensou? O irmão vai perguntar se eu gostei. E aí eu não vou poder falar que eu gostei ou não gostei, porque eu não comi. Então, né? Cadê minha família que nós nos reuníamos para comermos, né, à mesa como Páscoa? Mas, meu irmão, estamos nos reinventando. Então vá se preparando aí, assim como minha esposa e meus filhos, e daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. Mas o que eu quero na quarta lição, Boaz representava o remidor, o resgatador. Pode vir aqui, viu? Ele era o resgatador. Olha algumas características que eu anotei de atitudes de Boaz em relação a Noemi. Lembra de Noemi? Aquela que não fazia parte do povo de Deus, que nasceu em uma nação que começou debaixo do pecado e debaixo de maldição. Uma mulher que era viúva. Por que viúva? Quando é que uma mulher se torna viúva? Quando a morte bate na porta da casa dela. Presta atenção para você entender o paralelo entre Noemi, entre Boaz, o resgatador, que é um tipo de Jesus. Presta atenção aqui. Boaz era uma tipologia, ele apontava para Jesus. Que eu e você, presta atenção no que eu vou falar, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que Boaz é chamado de o resgatador? Porque para resgatar a família de Malom, que havia morrido, que a morte havia entrado na família de Elimeleque e destruído a sequência. Quando nós pecamos, irmãos, a morte entrou na raça humana. Isso significa que a morte decretou o fim da raça humana. O pecado nos sentenciou a uma condenação eterna. Boaz, quando vê a situação de Ruth, mas vê o desejo, olha o que o texto diz, ouvi falar a seu respeito. Mas para ser resgatador tinha que ser alguém da família de Elimeleque. Tinha que ser alguém da família do homem que trouxe a morte para sua família. Boaz era parente, era da família de Elimeleque. Isso significa que ele podia resgatar. Boaz chega lá e, quanto custa, Ruth? Quanto custa trazer vida para a casa onde há morte? Quanto custa começar de novo? Quanto custa mudar a história desta família que foi sentenciada a um fim? Quanto custa começar de novo? Eu pago. Irmãos, que coisa maravilhosa. Lembra da criação? Vamos voltar para Gênesis. Gênesis diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso significa que lá no Éden, nós fazíamos parte de um projeto original de sermos a imagem e semelhança de Deus, como se fizéssemos parte da família de Deus. Olha o paralelo com Boaz. A morte entra através de um membro da família chamado Adão. Adão faz besteira, comete pecado e a morte vem para toda a descendência. Jesus não veio condenar ninguém.
Jesus veio para nos resgatar de uma condenação. Que coisa maravilhosa. Agora, alguém precisava pagar o preço, mas não podia ser um cordeiro, um animal, tinha que ser alguém da família, tinha que ser alguém semelhante, tinha que ser um homem como os outros homens. Lembra de Boaz? Tinha que ser alguém da família. Aí Deus toma a forma de homem, a imagem e semelhança. Nenhum homem podia pagar o preço, porque os homens, eram pecadores, não conseguiam destruir a morte e não conseguiam se livrar do pecado. Jesus se tornou homem, venceu a morte e venceu o pecado. Disse ao Pai: qual é o preço para salvar todos aqueles que estão sentados naquele sofá? Qual é o preço para salvar todos aqueles que moram na Zona Leste? Qual é o preço para salvar aquela família? Eu pago o preço. Eu, sendo Deus, me torno homem, membro da família, o resgatador. Eu e você fomos comprados e agora a morte foi destruída. Foi restaurado, voltamos para a origem, voltamos para o Gênesis. O plano, o eterno propósito de Deus novamente é reacendido na cruz do Calvário. O preço foi pago. Foi fácil? Foi não. O pão representa o cordeiro que foi morto. O cordeiro foi morto. Só que agora não um animal, agora um homem foi morto. Um homem foi sacrificado. E é nisso, e é por causa disso que nós comeremos o pão. Porque o pão representa o salário do pecado e a morte. Um homem sem pecado morreu na cruz, debaixo de maldição. Para aqueles que estavam debaixo de maldição, receberem a vida eterna. Que coisa maravilhosa! Meu irmão, o que você está fazendo para adiar tanto? Você está vendo que eu e você recebi a notícia hoje? Fiquei hoje pela manhã, amanheci com uma péssima notícia. Uma amiga de tantos anos, minha e da minha esposa, que nós conhecemos ela e conhecemos o seu esposo lá de Bragança Paulista. Uma moça preciosa, estive no mês passado com o marido dela. E ontem à noite morreu. Ela era professora e morreu com o coronavírus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu conheço ela e conheço o marido. Eu sei de uma coisa. Em breve, se tiver alguém aqui de Bragança ouvindo isso, ou de Atibaia, que conhecem o Tiago e a Thalita, a nossa distância da Thalita agora é momentânea. Em breve, estaremos com ela para toda a eternidade. Meu irmão, ceia para nós é algo tão importante. Você tem carro, tem casa, mas de que valerá isso na sua eternidade? Você tem o quê? Um diploma. Você tem um cartão de crédito com limite maravilhoso. Do que servirá tudo isso para a eternidade? O problema não é ter casa, não é ter carro, não é ter cartão de crédito, não é nada disso. O problema é ter tudo isso sem ter a única garantia de entrada na eternidade. A única garantia se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pare de ficar adiando. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse Ele como o Senhor da sua vida. E quando você fizer isto, o seu nome será escrito no livro da vida. E um dia, ainda que ou a morte, ou o infarto, ou um acidente, ou arrebatamento, sei lá o que vai me tirar deste mundo. Mas eu sei de uma coisa, que para mim e para aqueles que têm Jesus no coração, o morrer será viver e começar a eternidade. Amém? Amo demais você.
demais, demais você. Eu queria que, antes de comermos o pão e tomarmos o cálice, minha esposa, esqueci só de um detalhe, pega ali o microfone para sua mãe, dá para ler aqui, consegue ler na minha... Não, aqui. Leia aqui, presta atenção, aonde começou a Páscoa, né? A primeira Páscoa foi quando o povo saiu do Egito. Egito representa uma vida sem Deus, uma vida distante de Deus. E aí o povo sai do Egito. A Páscoa representa a passagem da morte para a vida. Aproveite um dia tão singular no calendário da humanidade. Entrega o teu caminho ao Senhor. Saia das trevas. O quanto o pecado tem destruído você, sua casa, sua família. Mude isso, põe um basta. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Reconheça a Ele como aquele que um dia virá buscar você para a vida eterna. E olha, você desfrutará deste poderoso milagre, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Mas vamos ouvir um pouquinho da história de como começou a Páscoa. Ai, pastor, Páscoa não é coelho, ovo de Páscoa, chocolate. Não, para com isso. Ai, pastor, eu não acho que a gente pode, sim, falar assim do coelho. O coelho é uma idolatria, veio assim induzir. Não, irmãos, eu e você decidimos aquilo que a gente enxerga. Ai, pastor, eu não tenho coelho, não, porque coelho é negócio de idolatria. Não, coelho representa fertilidade. E Jesus quer alguém mais, fértil, alguém que produz mais vida do que o nosso Senhor Jesus. Nós não temos o coelho, nós temos o Cordeiro de Deus, que dá vida a todos nós. Chocolate, pastor, chocolate, assim, a questão comercial, eu não gosto de chocolate, você não gosta, traz para mim que eu como, o seu e o meu, tá? Chocolate, lembra de coisa gostosa, não me vem trazer chocolate amargo não, já chega a amargura do coronavírus, para com isso, né? Chocolate amargo você dá aí dá pro Tércio, tá? Dá pro seu chefe, para mim não. Chocolate gostoso, doce, né? Então assim, chocolate representa alegria. Já viu que um monte de gente quando come chocolate fica alegre? Então, deixa eu dizer uma coisa pra você. Decida o que você quer enxergar. Você quer enxergar no coelho ídolo? Aí você vai enxergar. Eu enxergo um paralelo com o cordeiro. E no chocolate, eu enxergo ele como alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos lá, mas para de prosa, vamos ver lá o que a Bíblia fala a respeito da Páscoa. Êxodo 12, do 21 ao 27, diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Dá uma paradinha aqui, Por isso é que você vai pegar daqui a pouquinho o óleo. Você não vai pegar sangue de ninguém, nem pegar o suco e colocar nas portas. Mas vamos entender o que isso estava querendo nos ensinar. O óleo representa a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. E eles colocaram o sangue nas batentes das portas, para que... Só uma licencinha só, filho, por favor. Não, fica aqui. Isso, tá bom. Então faz de conta que isso aqui é uma porta. Eles colocaram na batente da porta, que representa aquilo que segura a porta. E quando a morte passou pelo Egito, quando eles viam o sinal, quando a morte via o sinal do sangue, a morte não entrava. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ungir a porta de entrada da sua casa. Ai, pastor, na minha casa tem as portas do fundo, tem as portas de cima, tem a janela, é o que representa.
representa, você vai ungir a porta da sua casa. Você vai ungir também os seus familiares, aqueles que autorizarem. Deixa eu dizer uma coisa para você, ainda que você não seja evangélico. Se você recusar, meu irmão, se você recusar que alguém unja você para sua guarda e para sua proteção, a Bíblia diz que muitas mulheres, elas foram instrumentos de santificação para a vida do seu marido, que era incrédulo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos de vocês que só não morreram ainda, porque existe alguém dentro da casa de vocês que tem orado por vocês, que tem chorado por vocês, até que um dia você entregue sua vida ao Senhor Jesus. E enquanto este dia não chega, muitos de vocês têm primos, tios, mães, filhos que estão orando para que o Senhor guarde vocês, até que um dia vocês entreguem a sua vida ao Senhor. Então, nós vamos ungir a porta e ungir as pessoas. Pastor do céu, mas isso não é algo místico? Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Ai, pastor, isso era para o povo de Israel. Não, meu irmão, tudo que foi escrito com um propósito, pensando em mim e você. Isto daqui, hoje a gente não coloca o sangue, hoje a gente coloca a presença do Senhor, que vem através do Espírito Santo. Lembra de Jesus? Eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos não. Vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Consolador. E o óleo representa este Espírito, representa a presença de Deus. E quando nós ungimos a porta da nossa casa, quando nós ungimos a testa das pessoas que nós amamos, nós estamos dizendo no mundo espiritual: Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu vou passar álcool em gel, sei lá que gel, como que você vai chamar isso, eu vou orar, eu vou evitar sair, mas Senhor, se o Senhor não guardar a minha casa, em vão todo será o meu cuidado. Eu sei, Senhor, que eu não gostaria de morrer agora. Senhor, me protege, me guarda meu marido, guarda meus filhos, me guarda. E Deus, que cumpre a sua palavra, vai fazer isso. Eu creio. Deus fará aquilo que você crê. Pastor, o meu óleo não é o que eu fui buscar na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós entregamos hoje, nós não vendemos, viu? Nós não vendemos. Nós presenteamos os membros da nossa comunidade, aqueles que vieram hoje aqui, nós presenteamos com este óleo, que nós oramos, que nós consagramos, conforme a orientação lá do livro de Êxodo, de Deuteronômio, de Levíticos. Várias vezes se repete o preparo do óleo. Agora, não deu para vir pegar aqui, meu irmão, trabalhe com o que você tem. Existe o ideal e existe o real. Não deu para você vir, vá lá na sua casa, pega o seu óleo, pode ser lisa, que tipo de óleo que tem mais? Girassol, azeite, coloca num pires. E na hora que eu consagrar os elementos aqui, o pão e o cálice, eu quero que você consagre... Não, depois. Depois vamos fazer a ceia. E depois, antes de eu ungir aqui, nós vamos consagrar o óleo. Aí você pega o seu olhinho, aí coloca num pires e nós vamos orar. E a mesma unção que Deus vai liberar através deste óleo, vai liberar através do óleo que você tem na sua casa. Amém? Então, sequência do texto. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará... Lembra de alguma coisa do século 20, né? Da atualidade? Nenhum de vós saia da sua casa. Vamos lá, sequência. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá... Guardar para? Sempre.
E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos... Guardareis este culto. Por que nós estamos batendo foto para registrar este momento, irmãos? Porque nós queremos guardar este culto. Já fizemos inúmeras Páscoas, mas esta Páscoa para a gente tem um significado especial. Sequência. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12, do 21 ao 27. Ouça aqui. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Um certo homem trouxe seu filho e disse: Senhor, se possível, cura o meu filho. Jesus olha para ele e falou: se possível, tudo é possível. Aquele que crê. O que aconteceu com aquele homem? Começou a chorar, reconheceu: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Temos tantas dificuldades, mas Deus conhece você. Deus conhece você. E hoje Deus disse a mim e a você: levanta-te, vá à luta, e eu serei com você. Eu vou proteger você e a sua casa e a sua família. Amém? Então vamos lá. Eu queria que você pegasse aí na sua casa o pedaço de pão. Levante junto comigo aí na sua casa a partícula de pão. E eu quero fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito e restaurou o propósito abandonado lá em Gênesis. O Senhor restaurou a salvação que nós havíamos perdido. Isto custou a dor, o sofrimento. O pão fala do sacrifício, agora não do cordeiro, mas do Deus homem, que foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. Senhor, eu quero, ao comer deste pão, dizer: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu reconheço que tu és o meu Deus. Tu és o Deus que se fez homem e morreu por causa dos meus pecados. Senhor, eu quero te dar graças, Senhor, e consagrar este pão, consagrar todos os pães aí destas pessoas que estão nas suas casas, Senhor, que estão aí no trabalho, Senhor, que estão no carro. Meu Deus, vem e consagra este componente, Pai, que nós comemos em memória do teu sacrifício. Seja assim para a glória do teu nome. Amém. Vamos comer. E da mesma forma, você que comeu do pão, pegue o cálice aí na sua casa e nós vamos consagrar o cálice. Não é mais o sangue de um cordeiro, é o sangue do poderoso Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Esta é a diferença de nós para muitas outras seitas. Jesus para nós não foi um grande profeta. Jesus para nós não foi um grande líder. Jesus para nós não foi um grande filósofo. Jesus para nós é Deus encarnado. Ele era 100% homem e 100% Deus. É nisto que nós como cristãos cremos. Deus
se fez carne, conforme a carta do apóstolo João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é no nome do Senhor Jesus que nós vamos, neste momento, Senhor, nós consagramos este cálice, cálice da nova aliança. Senhor, nós beberemos este cálice nos lembrando que o teu sangue nos purifica de todos os nossos pecados e nos garante a certeza da salvação. Nós nos unimos como igreja para dizer, junto ao Espírito Santo, Maranata, ó Senhor Jesus, Yeshua Hamashia, Cordeiro de Deus, Senhor que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o único que é digno de abrir os 7 selos. Senhor, é no teu nome que nós consagramos este cálice e beberemos, Senhor, nos lembrando do poderoso poder que há no sangue e na remissão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Da mesma forma que você comeu o pão, também tome do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Lembro de um cantiquinho que dizia assim: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Lembram? Lembram, irmãos? Lembram? Lembram, não? Mais ou menos. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus. Ele continua governando sobre tudo e sobre todos. No dia D, no dia de crise, no dia de coronavírus, vamos sair à luta, vamos nos levantar, porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Tamo junto, meu irmão. Pegue aí do óleo e nós vamos agora. Pegue aí o seu óleo. Nós vamos agora orar para que a unção de Deus quebre o jugo. Se a morte pensou em passar pertinho de você, creia que Deus é poderoso para nos livrar de toda morte, de toda enfermidade, de toda praga, de toda peste. Você crê? Se crê, verás a glória do Senhor. Pai, é no poderoso nome do Senhor Jesus que nós apresentamos este óleo. Senhor, nós consagramos este óleo como, Senhor, aquilo que representa o poder do Teu Espírito Santo para nos guardar, para nos proteger. Senhor, a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo. Senhor, que não há coisa demasiadamente grande ou difícil para o Senhor fazer. E nós rogamos, quando ungirmos, Senhor, a porta da nossa casa, quando ungirmos aqueles que moram conosco, a nossa família, ó Espírito Santo, vem e traz cura, traz proteção, traz livramento para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Prontinho aí? Vamos fazer isso? Tem aqui um óleo já aberto. E eu quero, representando, põe um pouquinho sem miséria, né? Eu sou dizimista, fiel, ofertante, abundância aqui. Nós vamos ungir aqui. E eu quero que você saia do lugar onde você está. Vá para a porta da sua casa. Impõe as mãos na porta de entrada da sua casa. E vá já começando aí, comece a profetizar que
que nenhuma praga, que nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhum demônio, se aparecer algum vizinho, alguém atormentado, quando for entrar dentro da sua casa, será liberto, será curado pelo poder da presença do Senhor na sua casa. Não espere por mim não, vá orando aí. Profetize que praga alguma chegará à sua casa, porque a glória do Senhor, a presença do Senhor, o anjo do Senhor está sobre você, a glória do Senhor está sobre você, o Espírito do Senhor está sobre você, a glória do Senhor te guardará, te protegerá. Senhor, nós profetizamos que praga alguma entrará na nossa casa. Senhor, a nossa casa será guardada, protegida, nenhum mal, Senhor, nenhuma obra de feitiçaria, de bruxaria, nenhum intento maligno, Senhor, nenhum homem perverso, nenhum homem maldoso, nenhum homem sanguinário terá poder para entrar dentro da nossa casa. Guarda-nos e protege-nos. Vá orando, meu irmão, vá orando, profetize que nenhuma praga, nenhum mal entrará dentro da sua casa. Creia nisso, abra os seus olhos espirituais e veja a glória do Senhor guardando sua casa, entrando em cada cômodo. Eu profetizo na sala, no quarto, nenhuma praga. Se houve alguma obra de feitiçaria, de macumbaria, seja qualquer demônio que tenha se levantado contra esta casa, eu profetizo, seu tempo acabou. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, saia desta casa agora. O Senhor Jesus te repreende agora. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu profetizo vida, salvação, libertação e cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor. Eu abençoo o meu filho, ele será guardado ao entrar e ao sair. Tua mão seja sobre ele, guarda ele de toda praga, de todo mal, de toda peste. Senhor, vem com uma graça nova, com uma unção nova. Guarda o meu filho, proteja-o. Senhor, guarda ele de todo mal, guarda da incredulidade, guarda do engano, guarda da mentira. Vem também, Senhor, sobre o Arthur, guarda, protege. Eu declaro que nenhuma praga, nenhuma peste prevalecerá. Ele será guardado, será como flecha nas mãos do valente. Guarda minha esposa, Senhor, guarda ela de todo mal, guarda ela de todo engano, guarda ela de toda seta maligna, Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Valeu, irmãos, foi bom, você foi abençoado, quero desafiar você, ouça aqui. Tire uma foto deste momento tão rico aí, ó, reunidos aí, junta a sua família enquanto nós estamos ainda terminando o culto, junta a sua família, bata uma foto, coloque isso como memorial. Tem tanta gente colocando tanto vídeo em Instagram, fotos em Facebook, nas redes sociais, de tanta coisa horrível. Coloca aquilo que edifica. Coloca lá um texto bíblico de que o Senhor tem guardado você, sua casa, que você crê no Senhor Jesus, viu? Use as ferramentas que existem hoje para abençoar as pessoas, amém? Amo demais vocês, estou morrendo de saudade, mas esse tempo vai chegar. Quero desafiar você, ouça aqui, você vai ver aqui embaixo os dados da nossa conta bancária. Quero agradecer, viu, irmãos? Normalmente nós recebemos na nossa comunidade em torno de umas 20 e poucas cestas básicas para ajudar as pessoas que passam por necessidade. Esta semana nós somos surpreendidos. Nós recebemos mais de 40, acho que deu 45 cestas básicas.
deu para suprir todos os que estavam entre nós, ajudamos outras famílias, ajudamos outras igrejas e outras entidades, viu? Mesmo não cristãos. Nós ajudamos pessoas que nunca colocaram pé dentro da igreja. Ai, pastor, a gente tem que ajudar só quem é da igreja. Não, não. Nós nascemos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que nós ficamos sabendo que estavam carentes, precisando, nós nos mobilizamos e ajudamos. E é um negócio de louco, nós demos tudo o que nós tínhamos. Aí, de repente, um irmão manda entregar aqui mais 15 cestas. Nós já tínhamos dado tudo, veio mais 15. Então, sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Provérbios, você que trouxe aí sua cesta, você que tem contribuído, esta semana, irmãos, nós ficamos assustados, mas um assombro de alegria, um susto de alegria, vendo a fidelidade de tantos irmãos nos seus dízimos e nas suas ofertas. Insisto novamente, fé sem obras, ela é morta. Dar dízimo, dar oferta, ser fiel no projeto Neemias, em meio a todo este caos, só quem tem fé de verdade. Só quem tem fé de verdade. Mas eu quero dizer algo a você. O mesmo Deus que mudou a história de Ruth, vai mudar a sua história também e abençoar você. Viu? Tanto aquele que deu 15 cestas básicas, como aquele que trouxe um pacote de arroz, um pacote de macarrão, que trouxe uma pasta de dente, não importa, mas você pegou daquilo que você tem e trouxe para cá, viu? Tanto aquele que doou muita coisa, que deu um grande dízimo, uma grande oferta, mas gente simples. Eu recebi depósito, irmãos, de R$10, de R$20. Sabe o que eu me lembro? Da viúva pobre. É gente simples, que em meio à crise continua sendo fiel. Me lembro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse isso quando havia passado. Ele disse isso quando ele ainda estava cheio de chagas, cheio de dor e de enfermidade. É no meio do caos que a nossa fé é provada e que nós nos mantemos fiéis. Sabe o que eu vi? Teve gente que no meio da crise deu mais do que normalmente daria. O Senhor te recompensará, viu? Porque ninguém nunca venceu Deus no dar e nunca vencerá. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. O Senhor te abençoe. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor te dê a paz. Viu? O Senhor seja com você nesta semana. Feliz Páscoa, curta aí com você, com a sua família. Que pena que não tenho maravilhosa graça. Mas vou cantar um pouquinho. Maravilhosa graça, teu amor que não falha.